Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Oficina da Mente. Olha, quase que eu fui para o próximo. Segunda vez, né? Segunda vez. Segunda vez. Está começando a pegar a minha vaidade. Exatamente. Isso. Foi só elogiar você, né? E é justamente para a gente falar sobre, continuando aquele assunto do perdão, falar dos erros também. Sim. Como a gente já fez a pergunta para o pessoal no começo do programa. Você reconhece, admite os seus erros facilmente? Eu não errei agora. Eu fiz de propósito. Entendeu? Foi uma brincadeira, né? Todo mundo percebeu isso. Você que quer participar aqui do programa, pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior. É o 11 99643 3827. Você pode mandar a sua mensagem, assim como o Claudinei mandou lá de Minas, Pazé. Mineiro, né? Ele mandou aqui, mineirinho ligadinho, aqui em Dom Joaquim, Claudinho. E aí ele responde a pergunta, erro? Que erro? E dá risada. E realmente, né, uma brincadeira, mas às vezes a gente faz isso, né? Erro? Não teve erro nenhum. Nós somos muito complacentes às vezes, né? Como ele brincou, mas acontece com os nossos erros, né? Quem derrubou isso no chão? Foi você? Ah, tá bom, depois eu limpo. Quem que derrubou? Foi fulano. Pô, mas essa mulher aí, tinha esse rapaz... Ser, né? A gente estava comentando no intervalo até. Dependendo da pessoa, nós temos uma forma de agir. Sim. Você perguntou, né, se perdão era um caso de vaidade, né? Eu acho que não é só de vaidade também, é de relação direta. Sim. Porque se 3 pessoas diferentes nos fazem o mesmo, têm a mesma ação contra a gente, nas 3 nós ficamos assim chateados. Às vezes 2 a gente deixa para lá, mas uma a gente não perdoa. Por quê, né? A gente tem que pensar, né? Qual foi o motivo, se a ação foi a mesma? Ah, é porque ela isso, aquilo... E às vezes a vaidade aí, né? O orgulho, vamos dizer, ele está mais forte. E aí não permite que a gente perdoe aquela pessoa por outras situações, né? Não pela situação específica. Tem mais coisa aí no meio que a gente tem que analisar direitinho. Exatamente. Pazé, um fator de derrota, diríamos assim... Dentro do campo da mediunidade, a gente vê que é justamente a vaidade. Então, a gente já tratou agora no segundo bloco sobre essa questão do médium que deixa-se levar pela vaidade e tudo mais. Trazendo isso para um contexto de ambiente profissional. Né? A gente sabe que nas empresas muita gente quer crescer não pelo trabalho, não porque quer designar novas tarefas e executar outras tarefas, né, e aprender mais, mas por uma posição, por uma hierarquia de poder. Como as empresas podem lidar com pessoas que buscam isso, essa vaidade na sua carreira profissional mesmo? Bom, aí são empresas de diversos tamanhos, né, de diversos segmentos, mas toda empresa tem uma linha, tem uma direção. Então depende muito dessa direção. Sim. Se essa direção pensar desse jeito, se for uma direção que subiu né, por esses caminhos tortuosos, ela vai criar uma egrégora lá dentro que vai ser assim, todo mundo vai agir dessa forma, que vai se estabelecer um padrão oculto. Aqui só se sobe puxando o tapete com artimanhas, com falcatruas e tudo mais. E quem está no topo só está para ostentar. Para mostrar que tem o poder. Exatamente. Se é uma empresa que tem uma ética né, diferente, uma ética bem explicada, onde realmente só cresce ou só sobe aqueles que têm valor, que realmente se dedicam, isso fica implícito no inconsciente dos funcionários. E limitando até a capacidade desses que talvez teriam puxar um tapete aqui, eles vão falar, não vai adiantar. Sim. Então depende muito, eu acho que não é nem tanto, Júnior, dos funcionários, mas sim dos seus líderes, dos seus dirigentes. Então, isso no cabeça, o dono da empresa, os acionistas, eles têm que tentar
colocar isso, deixar muito forte, muito evidente, né? De que esse seja o caminho da liderança, um caminho, assim, real, verdadeiro e sem falsas interpretações. E de exemplo também, né? Lá de cima para baixo. Exatamente. Trazendo então para a realidade do profissional, né? Do colaborador que está ali na empresa e ele recebe uma posição de poder. Ele sobe, ele passa para um cargo de coordenação, de supervisão e ele sente que ele tem um certo poder. Sim. Como ele pode se precaver de não se tornar um profissional vaidoso, um profissional que está ali apenas pela posição, e sim um profissional que está ali pela sua competência? Se ele quiser realmente, né, se ele tiver realmente essa preocupação, uma forma dele se sentir isso é conversando com os seus colegas de trabalho. Ou na mesma linha, ou subalterno, né? Chegar e, numa boa, como é que você me vê? Ou puxando assuntos. Se as pessoas se afastarem dele após ele assumir esse cargo, se não tiverem com ele o mesmo relacionamento que tinham, alguma coisa está errada. Se ele pensar, não, todos sabem agora que eu assumi, então estão se afastando. Não, tem alguma coisa errada. Talvez ele tenha mudado a postura, talvez num primeiro momento, né, a própria insegurança, mas ele tem que sentir isso com os colegas de trabalho. E é no dia a dia de trabalho Só no mesmo. dia a dia. Agora, para se proteger disso, né, para que isso não, quando chegue nesse ponto, estar atento às reações, né, logo de cara, do dia a dia, desde o porteiro da empresa até o colega, a gente tem que estar sempre analisando, né, como é que estamos sendo vistos, como é que estamos sendo recebidos. E até fazer uma própria autoanálise, né, das suas ações. Constante, né, Júlio? Um feedback constante. Você sabe, é tão comum, como a gente lida com isso todos os dias, né, é comum a gente chegar num local e você sentir. A pessoa fala, é mediunidade. É sensibilidade. Então, tem empresas que você chega e você percebe, assim, um companheirismo, cada um na sua função, mas você percebe que ninguém está afim de prejudicar ninguém, os comentários não são, assim, dúbios. Então, você sente um ambiente mais leve. Mais tranquilo para você atuar. Exatamente. E em outros, não. Você vê que desde a portaria até a diretoria, todo mundo é vaidoso. Você fala, mas o que é aqui, né? E se você não for vaidoso, você fica até de fora daquele grupo, deslocado, né? Exatamente. A gente vê que isso também acontece, Pazia, nos centros espíritas. Porque os centros têm uma organização hierárquica também, né? E isso gera muito jogo de poder, de interesses. Como que é isso? Eu não dei o exemplo antes, porque você falou, parte profissional, eu falei, deu até uma coceirinha aqui, né? Para trazer isso para essa realidade, né? Bom, já que você permite, né? Se eu falar alguma coisa errada, o erro não é meu, é seu. Sim, mas eu fiz só a pergunta, quem vai dar a resposta é você. Olha, no centro espírita é muito interessante, porque assim, numa empresa você tem treinamentos e tudo mais e tal. Os centros espíritas, de pouco tempo para cá, começaram a ter uma visão diferente, né? Que o centro espírita não é um amontoado de pessoas, é um grupo, ele tem um ideal, ele tem uma missão, né? Tem uma meta e tal. Então tem que se estruturar um pouquinho melhor. Mas são pessoas de diversos níveis e com diversos objetivos. Então você pega, de repente, alguém e quem decide, muitas vezes, não tem aquela visão mais abrangente da situação. Então pega alguém e fala, você vai ser diretor de tal área, ou você vai ser o responsável pela portaria, ou às vezes você percebe, aí sim, uma mudança nítida na pessoa. Aquela pessoa que era tranquila, que era afável, que ia na casa para participar dos eventos, ela muda, ela se vê numa responsabilidade, e se ela não tiver uma boa base social, aí sim você vai ver o que é vaidade. Ela se torna muitas vezes arrogante. Eu entendo que o plano até permite que essas coisas aconteçam, uma porque quem decide somos nós, quem coloca aquilo ali. Né? Exatamente. Mas até para que sejam vistos, né, essas situações, sejam vistas e reparadas. Uma coisa que hoje, talvez nem tanto, mas que sempre foi muito recorrente, é o problema de presidência, de direção da casa. Né? Quantas casas se dividiram e se subdividiram por causa da pessoa querer ser o dirigente maior da casa. Eu, há muitos anos atrás, mesmo participei de um processo desse. Né? Minha culpa aqui, eu também participei, porque eu achava que eu era quem tinha mais condições naquele momento. Sim. Né? E acabei atrapalhando um pouco o processo. Depois, tudo resolvido, sem problemas. Mas aquilo foi muito ruim, eu me senti muito culpado
de ter participado daquilo. E depois tive a oportunidade de abrir várias casas e ser dirigente, aí eu senti do outro lado como é que é isso. E houve um aprendizado a partir dessa experiência. Graças a Deus, sim. Que acredito que é o mais importante, né? Nessa época eu entendi meu erro. Sim. Que eu agradeço muito a espiritualidade que me ajudou para me mostrar. Claro. E foi bom para me fortalecer pelos outros problemas que eu enfrentaria em outras casas que eu participei. Se você não tivesse passado por isso. Exatamente. Né? Exatamente. E nós tivemos já algumas participações aqui pelo Facebook da TV. A Fátima Barbosa da Silva respondeu, falando a seguinte mensagem. Desenvolvendo Vigiai e Orai, começamos a perceber imediatamente os nossos erros, né? Ela quer dizer. Pelo menos é o que acontece comigo. Mas não basta perceber, temos que corrigir. Isso. Aí é exatamente essa situação que você levantou, né, Pazé? Sim. Você podia até ter percebido aquele erro, mas deixado passar. Exatamente. Né? Não ter corrigido, não ter buscado uma maneira de melhorar. E também a Sheila Crianças, nossa amiga Sheila. de todas as semanas. Sheila, um grande abraço para você, obrigado pela participação. Mandou a seguinte mensagem. Boa tarde. Sim, reconheço. Não tenho de fato dificuldade para isso, mas gostaria de saber. Tenho muita dificuldade quando percebo uma certa animosidade de alguém com relação a mim e me afasto. Será isso uma vaidade mascarada? Porque para mim justifico a distância como não querer ser desagradável. Beijos. Adoro vocês. Essa frase tem que ter, senão você não lê. Senão não responde. Não mexe com a minha vaidade se ela não colocar isso. A gente pode deixar então a resposta da Sheila para o próximo bloco? Vamos lá. Então, o programa Oficina da Mente vai para um rápido intervalo e já já nós voltamos com o final, com o último bloco do programa de hoje. Até lá!